tempinho precioso e lembrarmos que esse é mais um encontro do programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura. Esse programa, como você já sabe, não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Há uma enorme diferença dessas duas coisas. Aquilo que se chamaria um programa de literatura é um programa mais interessado na forma literária, ou seja, em aspectos técnicos da obra literária. Esses aspectos não nos interessam aqui apenas subsidiariamente, apenas secundariamente. O que nos interessa aqui fundamentalmente é o conteúdo da obra em si. O que nós queremos é entender o sentido dela. E é por isso que não se lida aqui apenas com livros de natureza ficcional. Às vezes nós temos aqui também livros de natureza revelatória, né? Livros de revelação. Temos também, de vez em quando, livros de natureza ensaística. Quer dizer, nós temos aqui uma diversidade muito grande de livros. Sempre lembrando que a maioria dos livros que nós analisamos aqui são livros de ficção mesmo, porque a metodologia que é utilizada nesse nosso programa aqui é muito mais adequada para livros de ficção do que para livros de ensaio. Então, esse já é quase o nosso... Já passamos de 50, né, em 50 encontros. Desde que começou o programa são 100 livros. Esses 100 livros devem ser analisados no prazo de 5 anos, 20 por ano, no programa Mãe, que está aqui. Esse aqui é o programa Mãe, então nós temos mais ou menos 20 livros por ano. E também queria lembrá-los sempre de que é imprescindível que vocês, ou melhor, é muito recomendável que vocês leiam um livro, porque por mais que o resumo que é feito aqui seja feito aí com dedicação, para que ele de fato apresente com clareza a trama, mesmo assim nada substitui a leitura do próprio livro, que é sempre muito melhor. Então, também compreendemos que vocês não têm o tempo para isso. Isso envolveria uma dedicação que talvez vocês não possam ter, mas isso aqui, esse problema é minimizado com o nosso resumo, que aparece aí, que vocês receberam, como sempre, né? Que nós veremos aqui daqui a pouquinho, começaremos a leitura. Eu também queria dizer que temos aqui hoje uma convidada especial, que é a Eliana Lirantossi, que veio de Borrasópolis, professora do Estado, que veio assistir o curso hoje. Tá? Eliana, seja bem-vinda. Tá? E por uma coincidência extraordinária, eu não sei se vocês sabiam, mas o Mauro Zanata, que é o nosso, que é frequentador aqui do curso, é meu amigo pessoal, o Mauro Zanata fez a montagem da peça Esperando Godot aí há uns 6 meses, mais ou menos. E essa peça ficou aí no Teatro Guaíra, uns 15 dias, mais ou menos. É uma peça extraordinária, montada com um talento e competência gigantesca. E eu liguei para o Mauro Zanata há 10 dias, falei assim: Mauro, você não quer vir sábado hoje aqui falar um pouquinho da peça? Né? Daí ele disse: olha, mas não posso porque eu vou estar apresentando a peça nesse horário, melhor, às 5 horas, é impossível fazer qualquer outra coisa. E aí então eu me dei conta que tem uma nova temporada da peça, da peça chamada Esperando Godot. A Patrícia tem ali umas filipetas ali com informações sobre o horário, etc. É só pegar com ela. E essa peça está aí no Guaíra, vai até o final de semana que vem, né? Portanto tem chance aí de assistir. Eu recomendo fortemente que vocês não percam, não deixem de ver a peça, porque a peça é tão bem feita, mas é tão bem montada. E se vocês fizerem aqui hoje esse esforço de compreensão do conteúdo comigo, ver essa peça, assistir essa peça, será uma experiência completamente nova, porque a maior parte dos casos de peças difíceis como essa, que é uma peça difícil, a gente fica muito atônito no final, sem entender muito bem o que queria aquilo dizer, e você só consegue de fato entender alguma coisa se você der o trabalho de refletir sobre o sentido daquilo que foi e tal. Então talvez fosse muito adequado você ir assistir a peça, que acho que tem amanhã também, enfim, tem aí a semana que vem, acho que quinta, sexta, sábado, domingo, porque vocês terão feito isso, terão feito como é que se diz, né? Terão feito
pré-compreensão, uma pré-análise do conteúdo da peça. Essa peça que é Esperando Godot, de Samuel Beckett, que por sua vez é uma pessoa notável, é um escritor muito importante no século XX, um dos mais importantes do século XX, que tem uma biografia interessantíssima, porque Samuel Beckett é um desses sujeitos que viraram bilíngues na vida. Não é muito fácil conseguir fazer isso, porque você quase sempre só domina bem uma língua de verdade, a língua que você ouviu as suas primeiras palavras e tal. Há uma dificuldade muito grande de alguém dominar uma língua estrangeira como se fosse nativo. Porque você pode até ler bem, você pode falar bem uma língua estrangeira, mas há certas sutilezas, certas características que nunca são totalmente compreendidas e dominadas por quem não nasceu falando aquela língua. Então você pega, por exemplo, um exemplo incrível, que é do escritor polonês-inglês Joseph Conrad, um dos maiores escritores do século XX. Quando você lê Joseph Conrad em inglês, que é a língua que ele escrevia diretamente a sua obra, você tem a impressão clara de que trata-se de uma tradução. Então, o sujeito escreve em inglês, mas não deixa de ter sempre deixar entrever alguma dificuldade de escrever em inglês. Porque esse aprendeu inglês com 20 e poucos anos. É difícil você chegar com 20 e poucos anos e aprender uma língua estrangeira, diferente da sua, e ser capaz de escrever um romance nessa língua. Um exemplo incrível de capacidade de resolver esse problema é o Otto Maria Carpo. O Otto Maria Carpo veio para o Brasil com 39 anos. Ele tinha 39 anos quando aprendeu português. E 3, 4 anos depois ele não sabia português suficiente para fazer uma enciclopédia, escrever uma história da literatura em português. Pois isso é uma coisa incrível, uma coisa notabilíssima. Não é qualquer um que faz isso. Tá? E o Beckett é um irlandês nascido perto de Dublin, que apaixonou-se pela França e ele passou a escrever em francês, principalmente, em primeiro lugar, e depois traduzia a peça, o livro, o romance, para o inglês. Ele mesmo fazia isso. Mas ele escrevia primeiro em francês, depois ele fazia uma versão em inglês. O que é uma coisa incrível também, notável. É claro que isso numa peça talvez não seja tão difícil de fazer, porque afinal uma peça é um texto com economia de palavras, mas dos romances que ele fez, por exemplo, tem aqui os 3 romances principais de Beckett, né, que é Molloy, Malone morre, e a última é o Invisível, em português. Esses 3 romances aqui são uma trilogia, eles têm uma complementação natural, e ele escreveu isso aqui em francês, depois ele fez a tradução para o inglês, o que não é uma coisa fácil de fazer, né? É uma coisa, vamos admitir, muito complicada. Então chegaram as nossas leitoras oficiais, né, que é a Clarinha e a Maria Lúcia. Então o que nós temos hoje aí é uma peça de teatro chamada En attendant Godot. O nome original da peça é Esperando Godot, En attendant Godot, que depois ele traduziu para Waiting for Godot. E depois houve tradução em 18 línguas, sei lá quantas. Mas é uma pessoa originalíssima, esse Samuel Beckett. As linhas gerais da sua biografia é que ele é um sujeito que tem como principal característica de infância ter sido criado como protestante numa Irlanda que é agressivamente católica, a Irlanda, não a Irlanda do Norte, mas essa Irlanda chamada de Eire. Tem 2 Irlandas, né? Tem uma chamada Eire, que é essa Irlanda independente, e tem uma chamada Ulster, que nós aqui conhecemos por Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, Ulster, ela é dividida. Não, País de Gales é outro lugar. País de Gales, aquela situação geográfica, ela é assim. Naquela ilha maior, tem 3 países. Tem a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. O nome desse negócio aí é Grã-Bretanha.
Tá? Grã-Bretanha. Aí quando você junta a Irlanda do Norte na outra ilha, aí você tem o Reino Unido. Entenderam? Então aquela ilha maior é a mistura, são 3 países: Inglaterra, País de Gales e Escócia. Aí do lado esquerdo tem uma outra ilha que tem 2 países. O de baixo chama-se Eire, o Irlanda, e o de cima chama-se Ulster. E Ulster tem como nome aqui Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte é metade católica, metade protestante. Tanto é que tem uma briga lá, histórica, que os católicos querem juntar o Ulster ao Eire, né? E aí a Inglaterra não deixa. E a Irlanda do Sul, digamos assim, que é o Eire, por sua vez, é um país completamente católico, mas completamente, entendeu? E protestantes lá passam muito mal e não tem antipatia nenhuma, e muito menos pela Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, a dita Irlanda, que é o Eire, nunca fez parte da Commonwealth, da comunidade britânica. Não faz parte, nunca fez, não admite a rainha como rainha da Inglaterra como sendo a rainha da Irlanda, por exemplo. Tão grave foi a briga para a independência de lá, a independência lá foi dificílima e tal. E esse Samuel Beckett é um sujeito criado na Irlanda, ele é da Irlanda, ele católica, mas a mãe dele era protestante, ele foi criado como protestante. E ele cresceu, então, portanto, numa perspectiva diferente da perspectiva reinante na Irlanda, e ele rapidamente direcionou-se para a literatura, foi estudar francês e italiano na universidade, de lá saiu, foi para a Inglaterra, foi para os Estados Unidos, foi para a França, onde ele então conheceu um sujeito que tem 20 anos a mais que ele, chamado James Joyce, que já estava meio doente demais, e ele então, Samuel Beckett, arruma um emprego de secretário do James Joyce e torna-se assim uma espécie de assessor, tanto é que disse que ele ajudou diretamente na produção do livro Finnegan's Wake, que é um dos últimos livros de James Joyce. Ele sai, volta para a Irlanda, vai dar aula nas universidades, não dá certo, passeia pela Europa, até que finalmente ele se estabelece na França, de onde nunca mais saiu, porque aí em seguida vem aí a Segunda Guerra Mundial, ele torna-se membro da resistência contra o invasor, casa-se com uma francesa e passa então aí mais ou menos os anos da guerra lutando na resistência, se escondendo, trabalhando como agricultor com nome falso. E quando termina a Segunda Guerra, então ele mais ou menos tem delineado no final da Segunda Guerra, logo em seguida ele escreve essa peça chamada En attendant Godot, Esperando Godot. Ele é, de modo geral, classificado no tal do teatro do absurdo. E o significado exato dessa palavra nós vamos entender depois. Mas chama-se de teatro absurdo um conjunto de obras aí entre a década de 40 e a década de 50, mais ou menos, né? No Brasil a gente só o percebeu na década de 60, porque aqui sempre chega mais tarde, né? Tudo chega depois aqui. Mas o teatro absurdo é segunda metade da década de 40 e década de 50 inteira. E é um teatro baseado na França. Tem os maiores, os mais importantes dos seus representantes, são o Eugênio Ionesco, que tem um trabalho aqui no nosso programa, que é o Rinoceronte. Ano que vem teremos o Rinoceronte do Eugênio Ionesco. Temos o sujeito que é um palhaço total, que é o Alfred Jarry, que escreveu uma peça chamada O Burrei, que não está no programa, mas que também é importante. Tem um sujeito chamado Boris Vian, que é outro importante. Então, a maioria o Eugênio Ionesco não é francês, ele é romeno, mas é de língua francesa, né? Ele foi radicado na França. Então você tem aí várias influências, vários nomes importantes nesse teatro do absurdo. A razão pela qual se chama assim, depois a gente conversa, tá? Agora não é nem o caso. Mas o que interessa é que o maior de todos, de qualquer critério que você possa imaginar, é Samuel Beckett. Samuel Beckett é autor de 2 ou 3 peças memoráveis, sendo que essa aqui é a mais importante de todas.
e autor dessa trilogia, desses 3 romances, que é uma trilogia extraordinária, são 3 romances belíssimos, há outros também. Então aí há uma opção de outras obras menores, né? Mas Samuel Beckett pode ser, digamos, você tem tempo só de olhar para o básico, a leitura dos 3 romances, mais a das 2 peças, Esperando Godot e Fim de Partida, é a obra central do Samuel Beckett. Então, se você quer ler, digamos assim, um Samuel Beckett que seja mais ou menos representativo, são essas 5 obras que você deve ler. Tá? Tem todas, eu acho que tem tradução em português, exceto... meu Deus, eu acho que o Indizível não tem. Não tenho certeza agora também. Mas as outras 2 peças têm tradução da trilogia, perdão, os 2 romances da trilogia. Essa é uma obra difícil, como, aliás, parece sempre ser toda a obra dessa gente dessa época, porque, por ser justamente, ter conotações de absurdidade, às vezes, então, esses autores nos põem em situações completamente absurdas. Tem um sentido, tem uma razão para tanto, vamos depois entender. Samuel Beckett foi, portanto, o iniciador de uma nova maneira de fazer teatro na Europa. Ele participava diretamente de cada montagem e às vezes modificava a peça no meio da peça. Portanto, Esperando Godot tem diversas versões, porque ele, na medida em que ia montando a peça, ia trocando algumas partes que ele achava que estavam melhor do outro jeito, a coisa mais normal do mundo, né? Então, o Samuel Beckett acabou sendo aí um dos mais importantes dramaturgos do século XX. Há quem ache que no século XX ninguém se compara a ele como dramaturgo, né? Como dramaturgo, não como romancista. Mas como dramaturgo é excepcional. Há uma nota triste na história dessa peça. Quando foi feita a primeira montagem brasileira profissional da peça Esperando Godot, em 1969, a Cacilda Becker morreu fazendo a peça. Ela fazia o Estragon, e ela, do primeiro para o segundo ato, teve um mal-estar, aí teve um derrame, entrou em coma e morreu 19 dias depois, em 1969, fazendo o Estragon, que foi a última coisa que ela fez na vida, o primeiro ato, são 2 atos. Então, o primeiro ato, isso não está na biografia que vocês receberam aí. Então, foi a última ação da Cacilda Becker em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, num teatrinho que já tinha, aliás, por coincidência irônica, já tinha o nome dela mesmo, Teatro da Cacilda Becker, que lhe deram, que o batizaram em homenagem a ela estando viva ainda. Não foi pós-morte em homenagem. Então a Cacilda Becker foi uma das grandes atrizes do teatro brasileiro, extraordinária, no tempo que havia grandes atores, né? E que não bastava ser apenas bonitinho, como é o caso dessa turma aí da série novelas e tal. Você não tem ideia do que houve de depreciação, de qualidade dos atores, né? Quando a televisão destruiu o verdadeiro cantor, porque agora não basta ter voz boa, basta ter uma aparência boa. Tanto é que os cantores velhos não conseguiram passar para a televisão. E a televisão também, de certa maneira, destruiu o grande ator. Porque agora não precisava mais ser ator, bastaria ter uma cara simpática, assim, ser bonito. Então houve um desastre em torno desse assunto no Brasil. Bom, eu acho que esses eram os dados, digamos assim, biográficos mais importantes. Vocês receberam aí uma cópia da cronologia? Há muitas coisas importantes aqui, sem dúvida nenhuma, né? Ele morreu há muito pouco tempo, em 89, morreu em Paris, está enterrado no cemitério Montparnasse, para quem tiver aí interesse na sua próxima viagem macabra, próximo programa macabro de viagem, cemitério Montparnasse. Estou até pensando em fazer um guia com uma planta baixa do cemitério com o nome, porque de cada 3 túmulos, um é do Eugênio Ionesco, o outro é de não sei quem. É impressionante, né? Não é isso? Os cemitérios parisienses são um programa maravilhoso, porque só tem personagens de grande importância. Essa peça, portanto, para que a gente não perca a ideia da cronologia real, concreta, ela foi encenada pela primeira vez em 52, escrita em 49, escrita em francês.
e pela primeira vez na vida encenada, em 52, num teatrinho mambembe em Paris, chamado Teatro de Babilonie, um teatro assim, off-Broadway, né? Se vocês quiserem permitirem a comparação, por um diretor que na época tinha prestígio, mas ninguém achava que uma coisa dessa ia dar certo. Como nos Estados Unidos, quando lançaram essa peça, foi um desastre terrível, porque lançaram num teatro em Miami, um teatro que foi inventado para ser teatro para para burguesia, classe média, que é o pessoal que vai no Guaíra ver lá uma peça qualquer, como Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. Tem uma dramaturgia de baixíssima qualidade, que é uma espécie de caça-níquel da novela. Você pega um texto que vagabundo, não vale nada, e põe lá 2, 3 atores da Globo, e você enche o teatro várias noites. E esse teatro lá em Coconut Drive, lá em Miami, tinha sido inventado para isso. E puseram lá a peça que vocês vão ver aqui, para vocês terem uma ideia do escândalo que foi uma coisa dessa, né? Tá? É um escândalo total. Estirando Godot. Apenas para que vocês consigam aproveitar bem a leitura, vamos ler hoje aqui em dupla. Então nós temos 2 duplas e existem 5 personagens, são 2 duplas e um menino. Então eu queria propor que a Maria Lúcia e a Clara dividissem aí essas 2 duplas sempre, que é o Estragon e o Vladimir, e o Bozo e o Lucky. E o menino não faço. E tal. Tá? Fazemos assim? Então tá certo. A história é muito simples, tem aí uma pequena introdução, rapidamente. A peça Estirando Godot, como boa parte da obra de Samuel Beckett, foi primeiro escrita em francês e depois traduzida para o inglês pelo próprio autor. Terminada em 49, em Attendant Godot, foi encenada em Paris em janeiro de 1952, 13 de janeiro mais precisamente, no pequeno teatro de Babylone, dirigida pelo então prestigiado Roger Blanc. A versão inglesa, Waiting for Godot, só veio à luz em 55, muito depois, né? Quando foi encenada no palco londrino, dirigida por Peter Hall, e em Dublin, dirigida por Alan Simpson. Beckett deu especial atenção a cada montagem, tendo em algumas delas, como nas montagens berlinenses de Warten auf Godot, de 65 e 75, atuado como diretor ou assistente de direção, modificando certas partes do texto. Portanto, diferenças nas diversas versões da peça, segundo a época e o lugar da montagem. Comumente, a peça Estirando Godot é classificada como teatro absurdo, nome dado a certas obras teatrais dos anos 40 e 50, entre cujos autores se destacam Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Arthur Adamov, Jean Genet, a Jarry, aqui tem uma errinha com A, por favor, corrijam, e Boris Vian. A expressão absurda teria sido inspirada no livro Misticismo de Albert Camus, que descreve a desolação humana num mundo incompreensível. Trata-se, portanto, de uma peça com um cenário muito simples. Vocês verão lá no teatro, quando forem, que o cenário compõe-se apenas de uma árvore só. E as 2 personagens centrais são 2 vagabundos, 2 mendigos vagabundos. Um chama-se Estragon, ou Gogô, e o outro chama-se Vladimir, ou Didi. Tem esses apelidos. O Mauro Zanata faz o Estragon na peça, um Estragon inesquecível, maravilhosamente bem atuado, e a mesma personagem que a Cacilda Becker fazia quando morreu em 69 no teatro, morreu no palco, né? Na prática, né? Quase. Né? E aí então esses 2 vagabundos ficam ali conversando. Então vocês terão a sensação clara de que não estão entendendo absolutamente nada, que é justamente o que o autor queria que acontecesse com vocês. Portanto, vocês não devem se impressionar com isso. Eu vou, aos pouquinhos, indicando para vocês determinadas chaves para que a gente possa interpretar a obra, e depois a gente faz uma interpretação final que vocês complementarão com muita vantagem assistindo a montagem toda, né? Se puderem. Então, filha, por favor, primeiro ato, por gentileza. A cena listrada no campo ao entardecer. Só há uma árvore marcando a paisagem. Estragon tenta tirar a bota. Faz força com as 2 mãos, gemendo. Para, exausto. Descansa, ofegante. Recomeça. Entra Vladimir e declara estar contente de ele, Estragon, ainda estar ali. Estragon diz que passou a noite numa vala e que haviam batido nele, mas ele não sabe se haviam sido os de sempre.
A gente, de fato, não tem a menor ideia do que significa bem isso, porque o autor não quer nos contar, né? Quer dizer, os dois fazem uma conversa, assim, com referências a coisas que nós não sabemos o que são. Mas são dois vagabundos, dois sujeitos que usam uma roupa de vagabundo, uma roupa assim, meio maltrapilhosa. Os dois usam um chapéu coco, né? E os dois passam o tempo todo conversando em cena. Aí, por favor, agora fazemos o primeiro diálogo. Nada a fazer. Estou quase acreditando. Eu acho que vocês podiam ler também as notinhas ali indicativas, tá? Que eu acho que vai ficar mais claro, tá? Aproximando-se a passos curtos e duros, joelhos afastados. Estou quase acreditando. Fica imóvel. Fugi disso a vida toda. Dizia: Vladimir, seja razoável, você ainda não tentou de tudo. E retomava a luta. Encolhe-se pensando na luta, vira-se para Estragon. Veja só, você é aqui de volta. Estou? Que bom que voltou. Sou eu? É você. É. Que bom que voltou. Pensei que tivesse partido para sempre. Eu também. Não, seria o meu também. Eu acho que faltou. Faltou. Tá faltando alguma coisa? Estou? Faltou Vladimir antes de que bom. Ué? Então vou começar de novo só o diálogo. Como é que escapou uma coisa dessa? O meu está completo aqui, de onde veio a cópia de vocês. Que bom que voltou. Pensei que tivesse partido para sempre. Daí diz o Estragon, eu também. Eu também. Então, claro, eu também. Temos que comemorar, mas como? Pensa. Levante que lhe dou um abraço. Oferece a mão a Estragon. Irritado. Daqui a pouco. Silêncio. Essa menção ao silêncio acontece o tempo todo na peça. Essa é uma peça que vocês verão, é toda entrecortada por momentos de pausa. Então os personagens falam, pausa. É como se fosse, dá até uma certa sensação de uma peça meio pizzicato, assim, né? Meio cortadinho, assim. Mas essa é a ideia central da encenação da peça. Então, vocês veem que a conversa entre o Estragon e o Vladimir não é uma conversa com muito conteúdo, né? Não é isso? Eles, na verdade, estão se referindo ao fato de que o outro voltou. Apenas isso. Né? Muito bem. Filha, por favor. Estragon, também chamado Gogô, tenta a todo custo tirar a bota, e Vladimir, que também se chama Didi, acompanha o esforço. Comenta. Eis o homem jogando no sapato a culpa dos pés. Essa é uma expressão que tem muito interesse, porque há muitas e muitas menções a outras peças, a outras obras, e aqui vocês todos já repararam que essa é uma menção ao Édipo Rei, em que o Édipo Rei é o sujeito que tem o pé inchado. Édipo significa pé inchado, em grego. E vocês também já sabem, né, nessa altura, que Édipo tem o pé inchado, mas o pé inchado não é em si o pé. O pé inchado significa a vaidade humana, a híbris, né? Andar com o pé inchado é andar com orgulho, orgulhosamente pela vida fora. É o orgulho legítimo, né? Aquele orgulho que transcende o orgulho legítimo humano. Então está aqui uma mençãozinha aqui ao Édipo Rei. O diálogo. O quê? E se nos arrependêssemos? Do quê? Reflete. Não precisamos entrar em detalhes. De termos nascido? Vladimir rompe numa gargalhada, prontamente contida, levando as mãos ao pubis, rosto contra ele. Então, esse pedacinho, né? Quer dizer, eles estão procurando se arrepender de alguma coisa, de ter nascido. Pode parecer um pouco fora de sentido, porque vocês imaginam que seja um extrato da peça que veio separado do resto, mas se vocês lessem no resto não faria a menor diferença, porque no fundo é tão incompreensível como se estivesse na sequência natural. Na verdade, entre cada diálogo existe uma emenda que eu fiz que junta uma ideia com a outra. De modo que na prática você tem a situação que teria se você lesse a peça toda. Então está aqui os dois dizendo que talvez fosse melhor se arrependerem de terem nascido. Você já leu a Bíblia? A Bíblia? Penso. Devo ter passado os olhos. Lembra dos evangelhos? Lembro dos mapas da Terra Santa, coloridos, bem bonitos. O mar morto de um azul bem claro. Dava sede só de olhar.
É para lá que vamos, eu dizia. É para lá que vamos na lua de mel. E como nadaremos? E como seremos felizes? Você devia ter sido poeta. E fui, indicando os farrapos com um gesto. Não está na cara? Silêncio. Por dentro estava, seu pé, que tal? Inchado. Aí olha o ético aí, tá? A menção ao ético. Os dois ladrões. Você lembra da história? Não. Quer que eu te conte? Não. Ajuda a passar o tempo. Dois ladrões, crucificados lado a lado com o nosso Salvador. Um deles... Nosso quê? Nosso Salvador. Dois ladrões. Dizem que um deles se salvou e o outro se perdeu. Salvou do quê? Do inferno. Vou embora. Mas não se move. Vai embora, mas não se move. E, no entanto, como é que... Não estou chateando, estou? Não estou ouvindo. Como é possível que dos 4 evangelistas só não fala em ladrão salvo? Todos os 4 estavam lá, e por perto, e apenas um fala em ladrão salvo. Vamos lá, Gogominha, deixa, não custa, uma vez em 1000. Estou ouvindo. 1 em 4. Dos outros 3, 2 nem falam disso, o terceiro diz que eles o xingaram os 2. Quem? O quê? Que confusão. Xingaram quem? O Salvador. Por quê? Porque não quis salvá-los. Do inferno? Não, tonto, da morte. E daí? Então os 2 devem ter ido para o inferno. Então? Mas um dos 4 diz que um foi salvo. E daí? Não chegaram a um acordo e ponto. Todos os 4 estavam lá. E só um fala em ladrão salvo. Por que acreditar nele e não nos outros? Quem acredita nele? Todo mundo. Foi a versão que vingou. O povo é de uma burrice. Muito bem. Esse pedaço aqui é muito importante, pessoal, porque eles estão conversando como quem conversa nonsense, né? A sensação que vocês têm de que a conversa não faz muito sentido, ela é verdadeira. É isso que o autor queria que acontecesse mesmo com quem está ouvindo, né? Então, aqui é mais fácil da gente entender, porque a gente para e conversa a respeito. No palco, não, porque o palco é feito de... O palco não para, né? Então, você está ouvindo lá. Quer dizer, é melhor você ver essa peça no palco depois de passar por essa experiência hoje à tarde aqui. Mas essa situação aqui é importantíssima, porque ela fala do episódio dos 2 ladrões na cruz, um de cada lado de Jesus Cristo, que um dos evangelistas conta que num dos evangelhos está o relato de que Jesus Cristo prometeu a um a salvação e outro não. Isso é importante porque Santo Agostinho tem a doutrina da predestinação. Santo Agostinho, vocês sabem que viveu 400 anos depois disso. Santo Agostinho escreveu as Confissões, que nós já analisamos aqui, no ano 400 depois de Cristo. E Santo Agostinho, então, nesse livro As Confissões, não só nesse livro, mas no conjunto da obra, diz o seguinte, que o homem depois da queda, depois que o homem perdeu o paraíso, o homem ficou muito fraco para poder ter autonomia sobre a sua própria salvação. Porque não é possível, porque houve uma perda tão grande de capacidade volitiva, que o homem não é capaz sozinho de salvar-se a si próprio, e que ele só se salvará por graça, obra e graça de Deus. Ou seja, Deus irá expressamente salvar alguém, e o sujeito sem essa ajuda de Deus não se salva. Pois essa ideia passou a se chamar doutrina da predestinação. A ideia de que nós estamos predestinados ao salvamento ou à morte. E Santo Agostinho então explica a doutrina da predestinação com esse episódio dos 2 ladrões, dizendo assim, olha, alegrai-vos, um dos ladrões foi salvo, não vos entusiasmeis, porque o outro não foi. Quer dizer, essa é a frase de Santo Agostinho quer nos dizer que a possibilidade da salvação depende só de Deus, e que ela é uma escolha de Deus, e que essa escolha é uma escolha, digamos, incontrolável de alguma maneira. Deus fará essa escolha por sua própria conta. É isso que esses 2 estão comentando, que talvez não tenha salvação. Quer dizer, a doutrina da predestinação é uma doutrina pessimista, extremamente pessimista sobre a vida humana, porque a partir dela ficamos na mão de Deus. Deus nos salvará se sentir assim por nós alguma simpatia.
E ela será depois, ali há 1000 anos depois, ela será transformada em protestantismo. O Lutero era um padre agostiniano, não esquecer nunca isso. Lutero era um padre agostiniano, e o luteranismo é essa ideia agostiniana, quer dizer, é a ideia de que, já que nós temos que ser muito especiais para que Deus nos salve, então vamos criar uma vida com muita disciplina, muito rigor, etc., que é a ideia do luteranismo. Aí, 200 anos depois, acontece a mesma coisa no catolicismo com a doutrina chamada jansenismo, de um sujeito chamado Cornelius Jansen, um padre, mas aí já católico, né? Também era um padre agostiniano, não deixou de ser. E o jansenismo, que foi depois combatido pelos jesuítas, era a pregação para a volta a um catolicismo muito mais simples, sem luxos, sem nenhuma exorbitância, coisas assim. Então essa ideia que está aqui é a ideia do Santo Agostinho. De última análise, os dois estão comentando o problema da predestinação humana. Não esquecer, para a nossa análise depois, que a ideia central da predestinação é uma ideia muito pessimista sobre o futuro da humanidade. Tá? É essa a ideia. Bom, continuamos, por favor. Vladimir examina o interior da bota e a larga precipitadamente. Cospe no chão e, enojado, resmunga. Lugar encantador. Dá a volta, caminha em direção à boca de cena, junto à plateia. Esplêndido espetáculo. Volta-se para Vladimir. Vamos embora. A gente não pode. Por quê? Estamos esperando Godot. Godot apareceu pela primeira vez aí. O Beckett dizia que era para pronunciar Godot, para um americano, né, para um inglês, Godot. Agora, se você estiver louco para imaginar que God aí é Deus, pode desanimar, porque, conforme o Santo Agostinho mandava, porque ele disse explicitamente que não era Deus. Agora, pode também ter mentido, né? Seja como for, a pronúncia desse Godot é Godot, e não Godot, em a francesa. E mais tarde ele acabou confessando que o tal do Godot era o nome Godot, claro que não é o que significa aqui, mas era como é que se chama aqui de bicicleta? Ciclista francês, que fazia aquelas corridas na França lá, Tour de France, né? Que tem uma corrida famosa na França, e que ele é um ciclista que desapareceu no meio do caminho, estava ganhando a corrida e de repente não apareceu na reta final, e ficou todo mundo esperando o homem chegar. Por isso é que ele inventou que era esperando Godot. Godot aí escreve G-O-D-E-A-U-X. Esse Godot do ciclista escreve um pouco diferente aqui. Mas há uma especulação muito grande sobre o que é que significa Godot. Ele mandava pronunciar Godot, com acento grave no got, não no o. Mas isso, por enquanto, não tem muita importância. Vamos continuar entendendo. Então, esses dois aí dizem que estão esperando Godot. O que nós sabemos sobre o Godot? Nada. Aparentemente, eles também. Tá? A dupla discute se era mesmo ali, perto da árvore, que eles deveriam esperar. Localizados na árvore, discutem se trata de um chorão ou de um arbusto. Não parece uma dúvida meio fora de propósito? Um chorão é uma árvore grande, né? Mas um arbusto é, por definição, uma planta pequena. Não parece a vocês um pouquinho confuso, esse Tragon, esse Vladimir? Levemente confuso, né? Continuamos, vamos lá. Ele devia estar aqui. Não deu certeza de que viria. E se não vier? Voltamos amanhã. E depois de amanhã? Talvez. E assim por diante. Ou seja, até que ele venha. Estragão diz a Vladimir que eles já haviam vindo no dia anterior. Vladimir não lembra e os dois ficam na dúvida. Tem certeza de que era hoje à tarde? O quê? Que era para esperar. Ele disse sábado. Acho. Continuo em dúvida sobre se aquele dia era sábado ou domingo, se era segunda ou sexta. Estragão quer contar um sonho, mas Vladimir não quer ouvir. Estragão começa a contar a piada do inglês no bordel, mas não consegue terminar. Didi diz que Gogô cheira a alho. Não parece meio confuso esses dois aí? Por que vocês não têm a sensação que esse Estragão e esse Vladimir são meio confusos? Levemente, né? Muito bem. É bom para os rins. Estragão olha atentamente para a área. E o que fazemos agora?
Esperamos. Mas enquanto esperamos, E se a gente se enforcasse? um jeito era ter uma ereção. Uma ereção? Conta, que se segue. Onde cair, a mandrágora brota. É por isso que a raiz grita quando arrancada. Você não sabia? A mandrágora é a planta mais mística que existe. Nenhuma outra planta tem tantos significados misteriosos quanto a mandrágora. A mandrágora, ela tem raízes que parecem pessoas. As raízes tomam formas, digamos, humanoides. E ela é uma planta mais utilizada em bruxarias e feitiçarias que existe. Ele disse que elas crescem, uma mandrágora cresce no lugar onde cai o sêmen de um homem enforcado. Então a origem da mandrágora é do esperma de um homem enforcado. É uma planta que tem uma noção de fecundidade, uma noção de fecundidade associada com poderes mágicos, enfim, é uma planta extraordinariamente importante do ponto de vista simbólico. Né? A força sem demora. Num galho, aproximam-se da árvore e olhar atento. Não dá para confiar. Podemos sentar. Tenta. Depois de você. Nada disso, você primeiro. Por quê? Você é mais leve. Isso mesmo. Eles estão tentando se suicidar, né? Estão percebendo isso, né? Muito bem. Não entendo. Pense um pouco, use a cabeça. Vladimir reflete. Eu não entendo. Vou explicar. Pensa. O galho. Tem que entender. Você é a minha última esperança. Gogô leve. Galho não quebra. Gogô morto. Didi pesado. Galho quebra. Didi sozinho. Enquanto que... Eu não tinha pensado nisso. Quem pode o mais, pode o menos. Mas será que eu sou mais pesado? Você disse? Eu não sei de nada. Há uma chance em duas, mais ou menos. Então o que fazemos? Nada, é o mais prudente. Esperar para ver o que ele nos diz. Nada é o mais prudente. Por favor, tá? Lembrem desse pedacinho aqui. É muito importante, tá? Esperar para ver o que ele nos diz. Quem? Godot. Isso. Vamos esperar até estarmos completamente seguros. Por outro lado, talvez fosse melhor malhar o ferro antes que esfrie. Estou curioso para saber o que ele vai propor. Sem compromisso. O que era mesmo que queríamos dele? Você não estava junto? Não prestei muita atenção. Nada muito específico. Um tipo de prece. Isso. Uma vaga súplica. Exatamente. E o que ele respondeu? Que havia. Que não podia prometer nada. Que precisava pensar mais. Dormir sobre o assunto. Consultar a família. Os amigos. Os agentes. Os correspondentes. Os registros. O saldo do banco. Antes de se pronunciar. Nada mais normal. Não é mesmo? A mim parece. Também a mim. Dragon quer saber o papel deles naquilo tudo. Vladimir diz que eles são suplicantes. Só um minutinho aqui. Qual é o papel desses dois? Não quer saber. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Aí o Vladimir diz que... Vocês repararam que esse Vladimir e esse Estragon, quer dizer, o Didi e o Gogô, não parecem com o Gordo e o Magro? O Laurel e o Hardy, né? Não é isso? Laurel e Hardy, né? São o Gordo e o Magro. Quer dizer, eles são uma dupla, além de ser uma dupla de mendigos, eles são uma dupla cômica, assim. Tem uma certa comicidade, né, essas pessoas aí. Não é? E eles são suplicantes nessa história. Essa é uma informação importante para entender a história. Estragon pergunta onde são os direitos deles e Didi diz que ele faria rir se fosse permitido. São interrompidos por ruídos estranhos. Levantando a mão. Escutam. Grotescamente estáticos. Não estou ouvindo nada. Escuta. Dragon perde o equilíbrio, quase cai, agarra o braço de Vladimir que balança. Escutam, encostados um ao outro, olhos nos olhos. Nem eu. Suspiros de alívio, de extensão, separam-se. Você me assustou. Pensei que fosse ele. Quem? Godot! Estragon quer ir embora, mas Vladimir acha que pode ser que naquela noite eles possam dormir na casa dele, aquecidos, secos, de barriga cheia, sobre a palha. Vale a pena esperar, não vale?
Como Estragon está com fome, Didi lhe dá uma cenoura. De boca cheia e distraído. Não estamos amarrados? Não entendi uma palavra. Perguntei se estamos amarrados. Amarrados? Amarrados. Amarrados como? Pés e mãos. Mas a quem? Por quem? Ao seu homem. A Godot? Amarrados a Godot? Que ideia, de maneira nenhuma. Não ainda. O nome dele é Godot? Acho que sim. Eles não parecem um pouco confusos, esses dois? Não é a sensação que vocês têm, clareza, de que há alguma confusão aqui, que eles são confusos? Então, imaginem o escândalo que é uma peça assim, em 1952, que nunca ninguém tinha passado por uma peça que não tem um enredo, que tem uma conversa meio nonsense entre duas pessoas que estão ali, sem nenhum cenário, não é isso? Tudo isso era muito escandaloso quando foi feito. Hoje em dia, nem tanto, mas não deixamos de sentir aí uma certa sensação de falta de sentido em tudo que está acontecendo nisso, né? Muito bem, continuamos. Um grito horrível interrompe a conversa. Entram Pozo e Lucky. O primeiro conduz o último, servindo-se de uma corda passada ao redor do pescoço, de modo que, a princípio, apenas Lucky é visível. Tem o Lucky na frente, com uma corda no pescoço, e o outro vem segurando a corda atrás. Entra, então, uma dupla completamente estranha, composta por um sujeito que domina o outro, né? Há ali uma relação de domínio de um ao outro. Lucky carrega uma mala pesada, uma banqueta dobrável, uma cesta de provisões e um casaco sob o braço. Pozo carrega um chicote. Como a dupla pensa que Pozo é Godot, ele se apresenta e pergunta: quem é Godot? Godot? Vocês me tomaram por Godot. De forma nenhuma, senhor, nem por um instante. Quem é? B. É um conhecido. Longe disso, mal o conhecemos. É verdade, nós não conhecemos muito bem, mas em todo caso, de minha parte, eu seria incapaz de reconhecê-lo. Vocês me tomaram por ele. Ora, o Estragon aqui está dizendo, portanto, que não tem a menor ideia de quem seja o Godot, tanto é que ele confundiu esse Pozo com o próprio Godot. Não é isso? Então agora nós sabemos que essas duas personagens, essa dupla, o Estragon e o Vladimir, estão esperando alguém que eles não têm a menor ideia de fato de quem seja. Não é isso que nós estamos sabendo agora a respeito disso? Eles não têm a menor ideia de quem é esse Godot. Não é isso? Tudo bem. Pozo trata Lucky como um animal, dando-lhe ordens ríspidas que o outro obedece silenciosamente. Pozo, que chama apenas Vladimir e Estragon de seus semelhantes, decide fazer um lanche, abre a banqueta, tira da cesta um pedaço de frango, uma fatia de pão e uma garrafa de vinho. Lucky fica imobilizado. Vladimir e Estragon, curiosos, rodeiam Lucky. Pozo acaba de comer. Estragon repara nos ossos espalhados pelo chão. Senhor, o que é, meu homem? É que o senhor o senhor não vai querer precisar dos ossos? Não dava para você esperar? Não por isso, natural. Se vão precisar dos ossos, remexe-os com a ponta do chicote. Não, pessoalmente não tem nenhuma serventia para mim. Estragon avança um passo na direção dos ossos. Mas, Estragon para. Mas em princípio os ossos ficam com o carregador. Que é o Lucky, né? É a ele, pois, que é preciso perguntar. Estragon volta-se para Lucky, hesita. Mas não tenham medo, perguntem, ele dirá. Estragon se aproxima de Lucky, para diante dele. Senhor, com sua licença, senhor. Lucky não reage. Pozo estala o chicote, Lucky levanta a cabeça. Estão lhe dirigindo a palavra, porco. Responda. Estragon, continue. Com sua licença, senhor. Os ossos. O senhor quer os ossos? Lucky encara Estragon longamente. Senhor, responda. Quer os ossos ou não? Silêncio de Lucky. Estragon. São seus. Estragon atira-se sobre os ossos, agarra-os e começa a roer. Mas que coisa estranha. É a primeira vez que recuso um osso. Olha para Lucky com preocupação. Só espero que não me faça o papelão de ficar doente. Vergonha. Silêncio. Estragon estupefato para de roer, olha para Vladimir e Pozo alternadamente. Pozo manifestamente calmo, Vladimir cada vez mais agitado. A Vladimir. O senhor está aludindo a alguma coisa em particular?
bandido e a tratar de um homem, gesto em direção a Lucky, dessa maneira, acho isso um ser humano, não, é uma vergonha. Não querendo ficar para trás. Um escândalo, torna a roer. Pousa cedo o cachimbo, dizendo ser apenas um fumante ocasional, um fumante de vício. Então, estão entendendo a história? É óbvio que se alguém estiver entendendo a história é uma espécie de milagre, porque o que o autor, a última coisa que ele quer é que vocês de fato entendam o que está acontecendo aqui, né? Embora já tenha aí indicações muito importantes, a gente vai conseguir entender o sentido da história. Mas temos então dois vagabundos, o Estragon e o Vladimir, que parece o gordo e o magro. Eles estão esperando o Godot. Eles não conseguem fazer nada porque estão esperando o Godot. E eles então conversam sobre coisas sem sentido nenhum, fazem conversas sem nenhum cabimento. Aí aparecem esses dois aí, que parecem uma dupla assim, meio sadomasoquista. O Pozo, que é um sujeito autoritário, que traz um criado chamado Lucky, que carrega uma porção de coisas, e que é mais ou menos humilhado sistematicamente por esse Pozo. Esse Pozo, então, reconhece naqueles dois lá a condição humana, que não reconhece no seu criado Lucky, faz um lanche, joga lá os ossos no chão, e o Estragon rapidamente se apropria deles, que afinal de contas não eram ossos de galinha, tal, com alguma carne ainda, ou coisa que valha. E o nosso herói, os nossos heróis aqui, então, agora estão conversando. Essas quatro pessoas aí, que são muito enigmáticas, todas as quatro. É isso, até agora é o que nós sabemos. É isso. Muito bem. Continuamos, por favor. Vamos embora. Espero que não esteja expulsando vocês. Estou? Fiquem mais um pouco, não vão se arrepender. Farejando a esmola. Tempo nós temos. Após acender o cachimbo. O segundo nunca é tão bom. Tira o cachimbo da boca, contempla-o. Quanto o primeiro, quero dizer. Devolve o cachimbo para a boca. Mas ainda assim é bom. Vou embora. Ele não consegue mais suportar a minha presença. Talvez eu não seja particularmente humano, mas isso lá é motivo? A Vladimir. Pense duas vezes antes de cometer um desatino. Digamos que parta agora, enquanto ainda está claro, pois apesar de tudo ainda é dia. Os três olharam para o céu. Bem, o que seria, nesse caso? Tira o cachimbo da boca, olha para ele. Estou sem fogo, reacende o cachimbo. Nesse caso, o que seria nesse caso do seu encontro com o tal Godot, Godinho? Enfim, sabe de quem estou falando, que carrega o seu futuro nas mãos. Enfim, seu futuro imediato. Ele tem razão. Como o senhor sabe? Voltou a se dirigir a mim. Acabaremos grandes amigos. Por que não põe a bagagem no chão? Pouso disse que também ficaria feliz em conhecer o Sr. Godot. Quanto mais gente conheço, mais feliz eu fico. Até vocês, quem sabe, me acrescentarão alguma coisa. Dragon não consegue compreender por que Lucky não põe a bagagem no chão e fica bufando como uma foca. Pouso explica. Para me impressionar, para que eu continue com ele. Você quer se livrar dele? O que disse? O senhor quer se livrar dele? De fato. Mas em vez de expulsá-lo, coisa ao meu alcance, quero dizer, em vez de simplesmente colocá-lo no olho da rua, dar-lhe um pé na bunda, vou levá-lo, por bondade minha, ao mercado de São Salvador, onde espero embolsar alguma coisa. A bem da verdade, expulsar criaturas assim não é mesmo possível. Para fazer direito, seria preciso matá-las. O Lucky chora. Está chorando. Até os velhos cães têm mais dignidade. Entrega o lenço a Estragon. Vá consolá-lo, já que está condoído. Estragon hesita. Tome. Estragon pega o lenço. Enxugue as lágrimas. Assim ele se sentirá menos abandonado. Estragon aproxima-se de Lucky em posição de enxugar suas lágrimas e Lucky desespera-lhe tremendo pontapé na tibia. Estragon larga o lenço, pula para trás, faz um grande círculo no palco mancando e berrando de dor. Porco, cavalo, me aleijou. Pouso explica que Estragon havia tomado o lugar de Lucky porque as lágrimas do mundo são em quantidade constante. Fica orgulhoso de sua habilidade poética. Sabem quem me ensinou todas essas coisas bonitas? Pausa, mirando o dedo para Lucky.
Ele. Será que a noite não cairá jamais? Sem ele, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos seriam vulgares, preocupações profissionais. A beleza, a graça, a verdade de primeira classe estavam além do meu alcance. Então acolhi um Knuck. Como a dupla não sabe o que é um Knuck, Pozo diz que Knucks são os substitutos dos antigos bufões e reclama. Antes, ele era amável, me ajudava, me entretinha, me fazia bem. Agora, ele me assassina. Pozo quer recompensar a dupla por terem sido decentes com ele e oferece fazer Luck dançar, ou cantar, ou recitar, ou pensar. Lembra que esse Luck não disse uma palavra até agora, né? Tá, muito bem. Vladimir a Pozo. Mande-o pensar. Entrega o chapéu dele. O chapéu? Sem chapéu ele não consegue. Entregue o chapéu dele. Eu? Depois do pontapé que levei? Nem morto. Então entrego eu o chapéu. Ele que pegue sozinho. É melhor entregar o chapéu. Pega o chapéu e o entrega a Luck com o braço estendido. Luck não se mexe. Precisa pôr na cabeça. Peça para ele pôr sozinho. É melhor pôr na cabeça dele. Vou pôr o chapéu. Contorna Luck cuidadosamente, aproxima-se pouco a pouco por trás, põe o chapéu na cabeça e recua apressado. Luck não se move. Silêncio. O que ele está esperando? Afastem-se. Estragon e Vladimir afastam-se de Luck. Pozo puxa a corda. Luck olha para ele. Pense, porco. Pausa. Luck começa a dançar. Pare. Luck para. Adiante. Luck vai em direção ao Pozo. Aí. Luck para. Pense. Pausa. Por outro lado, no que diz respeito... Pare. Luck se cala. Para trás. Luck recua. Aí. Luck para. Vire-se. Luck vira-se para a plateia. Pense. Durante o monólogo, os demais reagem da seguinte maneira. Atenção total de Estragon e Vladimir, desprezo e repugnância de Pozo. Protestos incipientes de Estragon e Vladimir, sofrimento intensificado de Pozo. Estragon e Vladimir se acalmam e retomam a escuta atentos. Cada vez mais agitado, Pozo geme de desconforto. Protestos violentos de Estragon e Vladimir. Pozo dá um salto, puxa a corda. Gritaria generalizada. Luck puxa a corda, se desequilibra, grita seu texto. Todos atiram-se sobre Luck, que se debate gritando o texto. Exposição monótona. Dada a existência, ataque... Não, desculpa, é tal, tá? Tem um errinho. Tá. Não faz grande, melhora. Dada a existência tal... Sem essa correção, vocês não vão entender o discurso do Luck. Dada a existência tal como se depreende nos recentes trabalhos públicos de atuações de um Deus pessoal, quá, 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 de barba branca, quá, quá, fora do tempo e do espaço, que do alto de sua divina apatia, sua divina atantia, sua divina afasia, nos ama a todos, com algumas poucas exceções, não se sabe por quê, mas o tempo dirá, e sofre a exemplo da divina Miranda com aqueles que estão, não se sabe por quê. Mas o tempo dirá, atormentados, atirados ao fogo, as flamas das labaredas, que por menos que isso perdure, ainda quem duvida acabarão incendiando o firmamento, a saber levarão o inferno às nuvens, tão azuis às vezes, e ainda hoje, calmas tão calmas, de uma calma que nem por ser intermitente é menos desejada, mas não nos precipitemos e considerando, por outro lado, os resultados da investigação interrompida, não nos precipitemos a investigação interrompida, mas consagrada pela Academia de Antropometria de Berna Sobrebesse do Testio Conab, ficou estabelecido sem a menor margem de erro, tirando intrínseca todo e qualquer cálculo humano, que considerando os resultados da investigação... Pode interromper, mas pode interromper. Viu como era importante ter corrigido aquele pedacinho que você... A inspiração desse monólogo é de um filósofo inglês chamado George Berkeley, que é o avô intelectual do Kant. É um sujeito, era um padre, que apareceu padre não, pastor, imagino, que apareceu com a seguinte ideia incrível, dizendo que a realidade não existe, porque só tem a ideia da realidade, mas a realidade externa não existe de modo nenhum. É o kantismo depois de lá fazer esse mesmo exercício, George Berkeley.
Ele é o avô, ele é anterior ao Kant, e aí do Kant, foi desse George Berkeley que o Kant aprendeu as bases da sua filosofia. Bom, aí o Locke faz esse discurso inacreditável, né? Então termina com tão calmas, conar, inacabado. Continuamos daí. Vladimir pega o chapéu de Locke, que se cala e cai. Estragon diz que agora está vingado. Porque ele, tirando o chapéu do Locke, ele já não pensa mais. Ah, é isso. Pouso arranca o chapéu das mãos de Didi, atira-o por terra e sapateia em cima. Assim ele nunca mais vai tentar. Como Vladimir pergunta se ele não vai perder o rumo, Pouso responde: eu dou o rumo. Gogô e Vladimir tentam colocar Locke em pé, ele cai de novo. Acabam conseguindo e Pouso parte segurando a corda que ata Locke. Ajudou a passar o tempo. Teria passado igual. Mas menos depressa. O que a gente faz agora? Não sei. Vamos embora. A gente não pode. Por quê? Estamos esperando Godot. É mesmo. Depois que Pouso e Locke partem, Vladimir e Estragon conversam sobre aqueles dois terem mudado e começam a discutir se já os conheciam ou não. Estão confusos e de fato não sabem. Chega um menino. Entra o menino assustado para: Senhor Albert? Tá falando com ele. O que você quer? Vem cá. O menino não se mexe. Venha, estão mandando. O menino avança receoso. Para. O que você quer? É o senhor Godot. Claro, chegue mais perto. O menino não se mexe. Venha, estão mandando. O menino avança receoso. Para. Por que demorou tanto? Trouxe um recado do Sr. Godot? Trouxe, senhor. O menino conta que havia ficado com medo do chicote e dos gritos dos cavalheiros. Perguntado se ele já havia visto Godot, responde que não sabe, mas entrega o recado. O senhor Godot mandou dizer que não virá hoje à tarde, mas virá amanhã com certeza. Só isso? Só, senhor. Você trabalha com o Sr. Godot? Trabalho, senhor. Fazendo o quê? Cuide das cabras, senhor. Ele é bom para você? É, senhor. Não bate? Em mim, não, senhor. O menino diz que Godot bate é no irmão dele. Antes de sair, quer uma resposta para levar a Godot. Vladimir fornece. Diga que nos viu. Você viu mesmo, viu? Depois que o menino passa, a dupla reflete. Você não ouviu o moleque? Não. Diz que Godot virá amanhã com toda certeza. Me diz disso. Então é só esperar aqui. Tá maluco? Precisamos de abrigo. Toma Estragon pelo braço. Venha. Puxa, o Estragon deixa-se levar, depois resiste e para. Olhando para a árvore. Pena que não temos um pedaço de corda. Que é para se suicidar, né? Tá. Venha, está esfriando. Puxa Estragon com nós. Me lembre de trazer uma corda amanhã. Tá certo, venha. Há quanto tempo estamos juntos o tempo todo? Não sei, uns 50 anos, eu acho. Gogô e Didi trocam reminiscências, como da vez em que Estragon havia se atirado no reino durante a colheita das uvas. Cogitam se não teria sido melhor que eles tivessem se separado, mas não tem certeza de nada. E acaba o primeiro ato, vocês entenderam tudo, né? O primeiro ato completamente claro, né? Sem nenhuma dificuldade de compreensão. E o que aconteceu durante o primeiro ato inteiro? Na prática mesmo, na realidade? Nada. Não aconteceu nada, né? Essa dupla eles são vagabundos no sentido de serem assim maltrapilhos, né? Gente assim que vive por aí e tal, e eles estão esperando Godot. Enquanto esperam Godot, eles se deparam com essa dupla estranhíssima, o Pouso, que é um sujeito dominador, e o Locke, que é um sujeito dominado, e esse Locke então só pode pensar, e de fato faz um discurso eruditíssimo em um dado momento, quando ele tem o seu chapéu sobre a sua cabeça. E aí então esperamos muito que na segunda parte dessa história agora, no segundo ato, nós tenhamos um pouco mais de ação. Vamos torcer para acontecer isso? Então vamos lá, segundo ato. São só 2 atos. No dia seguinte, na mesma hora e no mesmo lugar, no meio do palco, um par de botas amarelas. Vladimir, sozinho, começa a cantar uma música que fala de um cão que foi à cozinha roubar pão e chouriço, e que o chefe, um colherão, deram-lhe fim e sumiço.
A cançoneta continua com outros cães tudo assistindo. O companheiro enterraram. Chega Estragon e Vladimir o quer abraçar, mas Gogô recusa. Não me toque. Está chateado por ter sido deixado partir e de ter sido espancado de novo, embora não saiba bem por quem. Vladimir o consola. Você também deve estar contente lá no fundo. Contente por quê? De me reencontrar. Você acha? Diga, mesmo que não seja verdade. O que quer que eu diga? Diga, eu estou contente. Estou contente. Eu também. Eu também. Estamos contentes. Estamos contentes. O que vamos fazer agora que estamos contentes? Será Godô. É mesmo. As coisas mudaram por aqui de ontem para hoje. E se ele não vier? Depois do momento de espanto, aí a gente decide. Estava dizendo que as coisas mudaram por aqui de ontem para hoje. Tudo escoa. E pare bem na árvore. Nunca se desce 2 vezes pelo mesmo pulso. A árvore, preste atenção na árvore. Estragon olha para a árvore. Não estava aí ontem? Claro que está. Esqueceu, estivemos a ponto de nos enforcarmos nela. É assim mesmo. Enforcarmos nela. Mas você não quis, está lembrado? Você sonhou. Será possível que já tenha esquecido? Comigo é assim mesmo. Ou esqueço na hora ou nunca mais. E Pozo e Lucky esqueceu também? Pozo e Lucky? Ele apagou tudo. Lembro de um doido que me cobriu de pontapés e depois se fez de tonto. É o Lucky. É, desse eu lembro. Mas quando foi? E do outro que eu estava puxando, você não lembra? Me deu uns ossos. É o Pozo. E você disse que foi ontem a coisa toda? Sem dúvida. Aqui mesmo? Mas é claro que ideia não está reconhecendo. Começam a discutir. É difícil conviver com você, Gugu. Seria melhor a gente se separar. Sempre diz isso e sempre volta. Para fazer direito, será preciso me matarem, como outro. Que outro? Que outro? Como bilhões de outros. A cada um, sua pequena cruz. Um piscar de olhos e um rápido adeus. Vladimir e Estragon conversam sobre as folhas, e como falam todos ao mesmo tempo e cada uma consigo próprio, e como elas falam da vida que viveram e não lhes basta estarem mortas. O que vamos fazer agora? Estamos esperando Godô. É mesmo. Didi e Gogô resolvem recomeçar, mas não conseguem. Decidem pensar, depois se contradizer, depois fazer perguntas, depois se passar suas bênçãos. Acabam se concentrando em pensar de onde vinham todos esses cadáveres e resolvem retornar ao começo. Estragon quer saber, começo de quê? Eles não sabem e recapitulam. Hoje à tarde. Dizia. Assim, exige demais de mim, pode acreditar. Teve um abraço, estávamos contentes. O que fazer agora que estamos contentes? Esperamos, deixa eu ver se eu quase lembrando. Agora que estamos contentes, esperamos, deixa eu ver isso. Árvore. A árvore. Você não lembra? Estou cansado. E para nela. Não estou vendo nada. Ontem à tarde estava completamente seca e esquelética e hoje está coberta de folha. De folha? Da noite pro dia. Deve ser primavera. Mas assim, da noite pro dia? Estou dizendo que não estávamos aqui ontem à tarde. Você teve um pesadelo. E na sua opinião, onde estávamos ontem à tarde? Não sei. Em outro lugar. Em outro compartimento. Vazio que não falta. Tudo bem. Não estávamos aqui ontem à tarde. Então diga, o que fizemos ontem à tarde? O que nós fizemos? Se você lembrar. Bom, acho que jogamos conversa fora. Sobre o quê? Isso e aquilo. Sobre as botas. Isso, me lembrei. Ontem à tarde ficamos falando das botas. A mesma conversa há 50 anos. Não lembra de nada que aconteceu, nenhuma circunstância? Estragon não consegue lembrar de nada acontecido no dia anterior. Nem de Pozo, nem do Lucky, nem dos ossos, nem do pontapé dado por Lucky, embora lembre-se de ter apanhado. Didi mostra-lhe o ferimento na perna. Gogô também não reconhece as botas e diz que as dele eram pretas e que elas são amarelas. Estou cansado. Vamos embora. A gente não pode. Por quê? Estamos esperando Godô. É mesmo.
que vamos fazer então? Não há nada a fazer. Mas não aguento mais. Um rabanete. Estragão prefere uma cenoura, mas na falta de uma, fica com o rabanete mesmo. Didi e Gogô tentam coçar as botas. Repare que no segundo ato as coisas são muito mais animadas agora. Você não tem essa impressão. Muito bem. Tá? Continuando. Estamos sempre achando alguma coisa, não é, Didi? Para dar a impressão de que existimos. E mesmo somos mágicos, mas não vamos nos desviar. Desculpem, eu queria notar a vocês que essa é uma frase extraordinariamente importante. Estamos sempre achando alguma coisa, não é, Didi? Para dar a impressão de que existimos. Não é isso? Tá? Essa é uma frase central na compreensão da peça. Tá? E é mesmo. E é mesmo. Somos mágicos, mas não vamos nos desviar. Pega uma bota, vê, me deu o pé. Estragou, aproxima-se, levanta o pé. O outro porco. Estragou, levantou outro pé. Mais alto, corpos emaranhados cambaneiam pelo palco. Vladimir consegue finalmente calçar até a porta. Tenta andar um pouco. Estragou anda. Então, Serviu. pegando o barbante no bolso. Vamos amarrar. Nada disso. Nada de laços, nada de laços. Isso também é importante. Nada de laços, nada de laços. Marquem isso aí. Essa cena no palco lá do Mauro Zanata, lá com a moça lá que faz o papel de Vladimir, é engraçadíssima, é absolutamente hilariante dos dois tentando calçar as botas. Entendeu? É muito engraçado. As botas servem. Estragão coloca-se em posição fetal e tenta dormir. Vladimir começa a cantar, primeiro alto e depois baixo, e Estragão adormece. Vladimir o cobre com um paletó. Estragão acorda sobressaltado, dizendo que estava caindo. Vamos embora. A gente não pode. Por quê? Estamos esperando Godot. Vladimir está com frio. Encontra o chapéu de Lucky, que a dupla brinca de trocar entre si, misturando com os próprios, cada vez mais freneticamente. Decidem brincar de representar Pozo e Lucky. Estragão decide ir embora, mas volta correndo e, sem fôlego, corre na direção de Vladimir. Isso aqui é um inferno. Onde você foi? Pensei que tivesse partido para sempre. Até a beira do aclive. Estão vindo. Quem? Não sei. Quantos? Não sei. É Godot, enfim! Abraça Estragão com efusão. Gogô, é Godot, estamos salvos, vamos ao seu encontro, vem! Puxa Estragão em direção à coxinha. Estragão resiste e solta-se e sai correndo na direção de Popó. Gogô, volte! Silêncio. Vladimir corre até a coxinha e Estragão acaba de entrar e leva ao longe. Estragão entra precipitadamente, corre em direção a Vladimir que se vira. Você voltou de novo! Aqui é o inferno. Foi muito longe. Até a beira do aclive. Os dois, transtornados, correm dizendo: estamos cercados. Escondem-se atrás de uma árvore, mas não acontece nada. Aliviados, se abraçam e decidem, enquanto continuam esperando, fazer exercícios de alongamento, relaxamento, circunflexão, etc. Chega, estou cansado. Estamos fora de forma. Vamos respirar fundo assim mesmo. Não quero mais respirar. Tem razão. Vamos fazer a árvore. Ajuda no equilíbrio. A árvore? Vladimir faz a árvore tremer. Sua vez. Estragão faz a árvore tremendo. Você acha que Deus está me vendo? Sabe, fechando os olhos. Estragão fecha os olhos, tremendo mais forte. Parando a plenos pulmões. Deus tenha piedade de mim. E de mim? De mim. De mim. Piedade de mim. Entram Pozo e Lucky. Pozo agora está cego e Lucky, que usa um chapéu novo, está mudo. Lucky estaca quando vê Gogô e Didi. Pozo, sem enxergar, choca-se contra ele e ambos caem no chão. Ficam estendidos, imóveis, em meio à bagagem esparramada. Estragão quer saber se aquele é Godot. Pozo pede socorro. Entenderam? O Pozo vai atrás. Né? Como ele é cego, quando o outro para, ele cai em cima do Lucky, os dois se embolam com a bagagem e caem no chão. E os outros dois ali, o Didi e o Gogô, querem saber se aquele lá é, afinal de contas, é ou não é Godot. Muito bem. Aqui. O tempo voltou a fluir. O sol vai se pôr, a lua vai despontar. Nós partiremos daqui. Piedade. Pobre Pozo. Tinha certeza de que era ele. Sim. Godot. Mas não é Godot. Não é o Godot? Não é o Godot. Quem é então?
É o Pozo. Sou eu. Me ajudem a levantar. Não está conseguindo se levantar. Vamos embora. A gente não pode. Por quê? Estamos esperando Godot. É mesmo. Vladimir diz a Estragon que Pozo talvez ainda tenha ossos de galinha para ele. Não seria melhor ajudá-lo primeiro? A fazer o quê? Se levantar. Ele não consegue se levantar? Ele quer se levantar. Então que se levante. Ele não consegue. Qual o problema dele? Não sei. Estragon quer pedir os ossos antes de levantar o Pozo, pensando que se recusar, nós o deixamos aí. Mas Vladimir teme que Lucky os ataque. Decidem aproveitar que o ajudante ainda está inerte e aplicar-lhe um bom corretivo. É boa, mas será que somos capazes? E está mesmo dormindo? Não. O melhor é aproveitar que Pozo está pedindo socorro, socorrê-lo e contar com sua gratidão. Mas ele não... Não percamos tempo com palavras assim. Façamos alguma coisa enquanto achamos. Não é todo dia que precisam de nós. Ainda que, a bem da verdade, não seja exatamente de nós. Ou outros dariam conta do recado, também quanto, se não melhor. O apelo que ouvimos se dirige antes a toda a humanidade. Desculpe interromper, mas esse é um ponto extraordinariamente importante da história. Quer dizer, eles estão achando que há um apelo de toda a humanidade para levantar o Pozo e o Lucky. Não é isso? Não é? Muito bem. Mas, nesse lugar, nesse momento, a humanidade somos nós, queiramos ou não. Aproveitemos enquanto temos. Representar dignamente, uma única vez que seja, a espécie que estamos desgraçadamente atados pelo destino cruel. O que me diz? Claro que, avaliando os prós e os contras de cabeça fria, não chegamos a desmerecer a espécie. Veja o tigre, que se precipita em socorro de seus congêneres sem a menor hesitação, ou foge, salva sua pele embrenhando-se no meio da mata. Mas não é esse o X da questão. Foi-nos dada uma oportunidade de descobrir. Sim, dentro dessa imensa confusão, apenas uma coisa está clara e estamos esperando que Godot venha. É mesmo. Pozo geme e propõe 100 francos para ser ajudado. Aumenta para 200. Vladimir tenta levantar o homem, mas não consegue. Estragon decide ir embora. Vladimir promete ir com ele e ele o ajudar. Pozo aumenta a oferta. Vladimir cai, Estragon estende-lhe a mão e cai também. Pozo, deitado, conversa com ele. Quem são vocês? Somos homens. É bem isso. Homens sobre a terra. Você consegue levantar? Não sei. Tenta. Daqui a pouco. Como Pozo não para de pedir piedade, Vladimir, a pedido de Estragon, bate em Pozo, que grita chamando por Lucky e na direção de quem tenta se arrastar, mas cai e fica inerte. A dupla chama Pozo, mas ele não responde. E se a gente tentasse outros nomes? Tenho medo que seja gravemente ferido. Seria divertido sim. Experimentar outros nomes, um depois do outro. Ajudaria a passar o tempo. Acabaríamos por descobrir o certo. Eu estou dizendo que ele se chama Pozo. É o que veremos. Deixa eu ver. Abel. Pozo. Aqui. Viu só? Você é um cheio de pena. Talvez o outro se chame Caim. Caim. Aqui. A humanidade inteira. Olha aquela nuvenzinha. O Pozo é a humanidade inteira. Né? Tá certo. Onde? Pegaram a dica, né? Tá, vai. Não peguei. Então, depois eu explico. Tá? Só perceber que o Pozo aqui, simbolicamente, nesse momento, representa a humanidade inteira. Onde? Lá, no Zênite. Daí? O que tem de tão extraordinário? Didi e Gogô se levantam para tentar outra coisa. Ficam prosas com sua iniciativa. Simples assim. Querer é poder, esse é o segredo. E agora? Socorro! Vamos embora. A gente não pode. Por quê? Estamos esperando o doutor. É mesmo. O que fazer? Socorro! Se ajudássemos. O que temos que fazer? Ele quer levantar. E depois? Quer que alguém o ajude a levantar. Tudo bem, vamos ajudar. O que estamos esperando? Ajudam Pozo a se levantar, afastam-se dele. Ele volta a cair. Temos que segurá-lo. Como antes, Pozo fica de pé e os dois os braços apoiados ao redor do pescoço de ambos.
Melhor assim? Quem são vocês? Não nos reconhece. Estou cego. Dragão quer saber se Pozo prevê o futuro, clara referência a Tireses, no vidente cego de Tebas. Pozo intervém. Tinha uma visão excelente. Eu tinha uma visão excelente. Agora ele não enxerga mais nada, mas tinha uma visão excelente. Não são bandidos? Bandidos? Por acaso temos cara de bandidos? E a dor ele é cego. Puxa, é verdade. O que ele diz? Não me deixem só. De modo algum. Pozo quer saber as horas e se já amanheceu. Vladimir e Estragon observam o poente e discutem se é a alvorada ou o poente. Chegam à conclusão que é poente, confirmado por Vladimir. Esse parágrafozinho agora é absolutamente fundamental para entender a obra, tá? Então preste muita atenção. Vladimir garante. Está anoitecendo, senhor. Estamos chegando à noite. Meu amigo estava tentando me confundir e admito que cheguei a duvidar por um segundo. Mas não foi à toa que atravessei essa longa jornada e asseguro que ela está quase esgotando seu repertório. Fora isso, como está se sentindo? O senhor dizia que tinha excelente visão antes, se não entendi mal. Isso mesmo, enxergava muito bem. Enxergava mesmo, muitíssimo bem. E foi assim, de repente? Muito bem. Perguntei se foi assim de repente. Um belo dia acordei cego como destino. Me pergunto às vezes se não continuo dormindo. Quando aconteceu? Não sei. Mas foi depois de ontem. Pare de me interrogar. Os cegos não têm noção de tempo. As coisas do tempo eles não veem. Vladimir diz que jura que fosse o contrário. Pozo reclama que o seu criado não atende seus chamados. Como Luto parece desacordado, Estragon aproveita para se vingar e o cobre de pontapés, xingando-o aos gritos até machucar o próprio pé. Pozo não se lembra de tê-los encontrado no dia anterior. Patrão e criado, agora de pé, preparam-se para partir. O que vão fazer quando caírem, longe de qualquer socorro? Esperamos conseguir nos levantar. Depois vamos seguir em frente. Antes de ir embora, peça a ele que cante. A quem? A Lucky. Cantar? É, ou cantar, ou recitar. Mas ele é mudo. Mudo? Perfeitamente. Não consegue nem mesmo gemer. Mudo, mas desde quando? Não vão parar de me envenenar com essas histórias de tempo? É abominável. Quando? Um dia não é o bastante para vocês. Um dia como os outros, ficou mudo. Um dia fiquei cego. Um dia ficaremos todos surdos. Um dia nasceremos. Um dia morreremos. No mesmo dia, no mesmo instante. Não basta para vocês? Dão a luz do útero para o túmulo. O dia brilha por um instante, volta a escurecer. Adiante. Pozo e Lucky passam as proteções. Vladimir pergunta se Pozo estaria cego de verdade. Cavon levanta-se com esforço e tenta descansar as botas. Será que dormi enquanto os outros sofriam? Será que devo agora? Amanhã, quando pensar que estou acordando, tirei dessa jornada. Que esperei beber com Estragon, meu amigo, nesse lugar até o cair da noite? Que Pozo passou por aqui com seu rio e falou conosco? Sem dúvida. Mas quanta verdade haverá nisso tudo? Tendo pelejado em vão com as botas, Estragon volta a se encolher. Vladimir observa. Ele não saberá de nada, falará dos golpes que sofreu e lhe darei uma cenoura. Do útero para o túmulo de um parto difícil. Lá do fundo da terra, o coveiro ajuda-me com fórceps. Dá o tempo justo de envelhecer. O ar fica repleto dos nossos gritos. Mas o hábito é uma grande surtida. Olha para Estragon. Para mim também alguém olha dizendo. Ele dorme, não sabe direito, está dormindo. Não posso continuar. O que foi que eu disse? Vai e vem com agitação. Para, finalmente, junto à coxinha esquerda, olha ao longe. Entra pela direita o menino da véspera, para, silêncio. Senhor Albert. Ai, vamos nós de novo. Não está me reconhecendo? Não, senhor. Foi você que veio ontem. Não, senhor. É a primeira vez que vem. Sim, senhor. Vem da parte do Sr. Godot. Sim, senhor. Ele não vem hoje. Não, senhor. Mas virá amanhã.
Sim, senhor. Com certeza. Sim, senhor. Vladimir quer saber do menino o que Godot faz e ele diz que Godot não faz nada. Continua o interrogatório. Ele usa barba, seu Godot? Sim, senhor. Loira ou morena? Acho que é branca, senhor. Misericórdia. O que eu digo ao senhor Godot, senhor? Diga a ele que me viu e que me viu. Vladimir avança, o menino recua, Vladimir fala, o menino fala. Mas diga uma coisa, você tem certeza que me viu? Vai me dizer amanhã que nunca me viu? Repentinamente, Vladimir avança de um salto, o menino evita e sai correndo como uma flecha. O sol se põe a usanar. Vladimir permanece imóvel, Estragon acorda, tira as botas, se levanta, botas na mão, coloca-as na extremidade do palco à frente. Na boca da cena, vai em direção a Vladimir e observa. Qual é o seu problema? Eu vou embora. Eu também. Eu dormi muito? Não sei. Aonde vamos? Não muito longe. Ah, vamos sim. Vamos para bem longe daqui. A gente não pode. Por quê? Temos que voltar amanhã. Para quê? Para esperar Godot. É mesmo. Ele não veio? Não. E agora já é tarde demais. É, agora é noite. E se deixássemos para lá? Se a gente deixasse para lá? Ele nos comeria. Só a árvore vive. O que era mesmo? A árvore está viva. Não é isso, é espécie. Não sei, é um chorão. Venha ver. Arrasta o Vladimir até a árvore. Estacam diante dela. Silêncio. E se a gente se enforcasse? Com que? Você não tinha um pedaço de corda? Não. Então não podemos. Vamos embora. Sério, tem o meu cinto. Ai, é curto demais. Você me puxa pelas pernas. E quem vai me puxar? É verdade. Vou sentar assim mesmo. Estragon desamarra a corda que sustenta suas calças e essas largas demais para ele caem até os calcanhares. Olham para fora. Em princípio, poderia funcionar. Mas será que ele aguenta? Vamos ver. Segure. Cada um pega uma extremidade da corda, puxam. A corda se rompe e eles quase caem. Não vale nada! Você disse que temos que voltar amanhã? Disse. Então traremos uma corda decente. Isso. Tia, Que é? não posso continuar assim. É o que todos dizem. E se a gente se separasse? Talvez ficasse melhor. Amanhã nos enforcamos. A não ser que Godot venha. E se vier? Estaremos salvos. Vladimir tira o chapéu de lã que olha para o interior, vasculha-o com a mão, sacode e recoloca o chapéu. Então, vamos? Arrume as calças. Quê? Arrume as calças. Tirar as calças? Arrume as calças. É mesmo. Arruma as calças. Silêncio. Então vamos embora. Vamos lá. Não se mexem. Muito bem. Leitura impecável. Parabéns. Muito obrigado. Dentro desse nossa perspectiva, da nossa metodologia aqui, ser capaz de ler assim com intensidade dramática faz uma diferença enorme na compreensão que você mesmo tem, porque você não pode ler dramaticamente se você não está entendendo o que está acontecendo. Bom, quando se trata de uma peça fácil de entender como essa, a diferença é que no teatro você não consegue parar no meio do negócio para pensar. Mas aqui a gente consegue, né? Então nós vamos entender o que está aí. No fundo parece mais difícil do que é. Na verdade, é uma cristalina clareza e transparência, né? Mas fazemos isso daqui a 15 minutos depois do nosso café. Que tal? Vamos tomar um cafezinho e voltamos daqui a pouquinho? Então vamos lá.